dia 9 de março de 2021, ok? Vamos começar a nossa aula então? E a nossa primeira videoaula de hoje é de língua portuguesa, certo? E eu quero que vocês abram a apostila de vocês aí na página de número 31. A página de número 31 é esta daqui, certo? Observem aí. E lá no comecinho está escrito letras M de macaco e N de navio, certo? Letras M e N. Agora observem aí a questão de número 7. Leia as palavras a seguir. Mala é a primeira delas ali e depois em azul clarinho tampa, certo? Mala e tampa. Agora, na letra A está escrito o seguinte: circule a letra M de macaco nas duas palavras, certo? Então, muito fácil. Vocês vão pegar aí um lápis grafite e vão circular a letra M nas duas palavrinhas, na palavra mala e na palavra tampa, ok? Circularam? Agora me digam o seguinte: ao pronunciar essas palavras, é possível dizer que a letra M representa o mesmo som? O que vocês acham? Que a letra M aí, nesse caso, tem exatamente o mesmo som? Tanto na palavra mala quanto na palavra tampa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Falem aí, ó, em voz alta. Mala, tampa. Tem o mesmo som exatamente? Essa letra M nas duas palavras? Não, certo? Então, aqui, ó, nessas linhas, nós vamos escrever não tem o mesmo som. Copiem aqui, então. E olha só a resposta e a explicação para essa pergunta. É a seguinte: a letra M não representa o mesmo som nas duas palavras. Em tampa, o som que ela representa é nasal, certo? Olha só, mala, o som sai, certo? É como se nós conseguíssemos colocar toda a palavra para fora. Mala, sai facilmente pela boca. Agora a palavra tampa, tampa. Se nós tamparmos o ouvido e falarmos tampa e mala, nós vamos perceber facilmente a diferença do som dessas duas palavras. Façam isso aí. Tampem os ouvidos e digam agora comigo. Mala. Depois, tampa, tá? Dando uma ênfase aí no M. Vocês vão perceber que parece que vibra aqui por dentro, próximo ao nosso nariz, certo? Porque é um som nasal. E agora, nós vamos para a questão de número 8, tá? E está escrito o seguinte aí. Leia as palavras a seguir. Novo e dente. Circule a letra N de navio nas duas palavras. Então, muito fácil. Mesma coisa ali da questão anterior, só que agora com a letra N. Circule aí a letra N nas duas palavras. Agora, a mesma pergunta. Ao pronunciar essas palavras, é possível dizer que a letra N representa o mesmo som nas duas palavras? E aí, o que vocês acham? Pronunciem aí em voz alta, ó. Novo e dente. O que vocês acham? É o mesmo som? Novo e dente? A resposta é não, mais uma vez, certo? Então, nós vamos colocar a mesma resposta da questão anterior aqui, ok? Copiem aqui. Não tem o mesmo som. E por que não tem o mesmo som? Vamos ver a resposta aqui ao lado. Assim como o M, a letra N não representa o mesmo som nas duas palavras. Em dente, o som que ela representa é nasal. A mesma coisa que nós acabamos de ver aqui na questão 7, na questão anterior, tá? Então, façam o mesmo teste aí, ó. Tampem os ouvidos e digam novo e depois dente. E vocês vão perceber que a palavra dente produz uma leve vibraçãozinha aí dentro da cabeça de vocês. Na verdade, mais aqui, ó, nessa parte do nosso rosto, tá?
É bem de leve, mas dá para perceber a diferença, ok? Depois nós vamos para a página de número 32, pessoal. Vamos lá? A página de número 32 é essa aqui. Vamos ver então o que o exercício 9 aqui em cima nos pede para fazer? Vamos? Olha só o que a questão de número 9 nos diz, tá? Forme dupla com um colega e juntos descubram as palavras do quadro conforme solicitado. Mas, como nós não estamos na sala de aula, nós infelizmente não poderemos formar essas duplas, né? A menos os gêmeos aí, Daniel e Gabriel, né? Que já estão aí em dupla. Bom, todo o restante vai ter que fazer sozinho mesmo, mas tudo bem. É fácil, tá? Eu vou ajudar vocês por aqui, ok? Olha só, primeiro nós temos aqui algumas palavrinhas de origem indígena, tá? Que os indígenas criaram essas palavras, foram eles que inventaram, que são lambari, palavras que nós já vimos, tá? Lambari, aipim, pitanga, que é o nome de uma frutinha, caatinga, já expliquei o que é, Maranhão, Maranhão é o nome de um estado do nosso país também, tá? Paraná, que também é o nome de um estado, Tucano, nome de um pássaro, e Amapá, o nome de um outro estado aqui do nosso país, ok? Eu esqueci só de dizer o que é lambari. Lambari é o nome de um peixinho, tá bom? Primeiro, vocês vão separar as sílabas dessas palavras. Com um lápis grafite, vocês vão riscar ali entre as palavras, separando as sílabas. Primeiro, pronunciem. Olha a primeira palavrinha lá, a primeira de todas. Lambari. Então, vamos separá-la em três sílabas diferentes. Lambari, ok? Depois, aipim. Depois, pitanga. Caatinga. 4 sílabas. Maranhão. Paraná. Tucano. Amapá. A maior parte delas terão 3 sílabas. Então, eu já fui falando aí como é a divisão silábica, porque essa parte é bem fácil, tá? É apenas para criar aí um norte para que vocês consigam fazer a parte aqui da tabela. E agora é o seguinte, olha lá, na primeira coluna, já expliquei para vocês o que é coluna, tá? Que é aquela linha na vertical assim, tá? Essa nós chamamos de coluna e assim nós chamamos de linha, ok? Na primeira coluna aqui, está escrito lá o seguinte, na primeira linha em azul. M no início da sílaba. Olha só, M de macaco, M de Maria, M de Mariana. No começo da sílaba, não é no começo da palavra, tá? Então, o que vocês vão colocar aqui embaixo, ó? Vocês vão observar as divisões que vocês fizeram aí, separando essas palavras com o lápis grafite, fazendo um tracinho entre as sílabas. Vocês vão observar quais as palavras que tem aí ali no meio ou no começo, que seja, alguma sílaba que começa com a letra M, M de Mariana, tá? E aí vocês vão colocar, são apenas 2 palavras que tem sílabas que começam com a letra M, não que terminam, que começam. Maranhão é uma delas, tá? Já fica a dica aí. Vamos tentar descobrir qual é a outra. Depois, a segunda coluna, M no final da sílaba. Então, quais são as palavrinhas aqui que vocês identificaram que a letra M de Mariana está no final da sílaba? Vocês vão identificar que palavras são essas e vão escrevê-las aqui embaixo, sem separar as sílabas, tá? Vamos escrever a palavra normal, toda juntinha mesmo. Depois, terceira coluna, tá? Conta lá, 1, 2, 3, terceira. N, N de navio, no início da sílaba. Então, vocês vão identificar aqui novamente, nas sílabas que vocês separaram aí, com o lápis grafite, quais sílabas, quais palavras têm sílabas que a letra N está no começo da sílaba, não necessariamente no começo da palavra. Então, prestem atenção. Não é a palavra que começa com a letra N. São palavras que têm sílabas que começam com a letra N. E depois, a quarta e última coluna aqui.
está escrito ali na primeira linha. N de navio no final da sílaba. Então, quais são as palavras que têm sílabas que terminam em N? Muito fácil também. São outras duas que vocês vão identificar e vão colocar aqui. Então, façam aqui e depois que vocês terminarem, nós vamos para a questão de número 10, que é bem fácil, já vou explicar para vocês, tá? Olha só, é uma cruzadinha. Vocês já fizeram alguma cruzadinha, pessoal? Já? Olha, nesse caso aqui, vocês vão completar as letrinhas que estão faltando nessas palavras. E vocês vão completar ou com a letra M de Mari ou com a letra N de navio. Então, olhem aqui, ó, a primeira palavrinha que está aqui começa com a letra U. Depois tem a sílaba bi. Então, se nós colocarmos ali um M ou um N, ficará umbigo, tá? Umbigo que nós temos na barriga, pessoal. E aí, será que ali antes desse B, dessa letra B de bola, vem a letra M ou vem a letra N, hein? Uma dica. A letra M de Mariana, ela virá sempre antes da consoante B de bola e da consoante P de pato, certo? Então, sempre antes de bola e pato, ou seja, de B e P, virá uma letra M de macaco ou de Mari. E depois, as outras, que tem outras consoantes, quaisquer outras consoantes que não são B de bola e P de pato, nós colocaremos antes ali a letra N de navio. Ficou fácil? Então, antes de B e P, letra M de Mari. E antes de qualquer outra consoante que não seja P e que não seja B, virá a letra N de navio, tá? Ficou fácil com essa dica, hein? E agora nós vamos para a página de número 33. E aqui, na página de número 33, nós vamos retomar aquele assunto que nós já estávamos vendo na aula anterior, que é entrevista. Muito bem, nós falamos sobre entrevista, eu passei uma atividade para você sobre gravar um vídeo, né, fazendo uma entrevista, que tinha a ver também com os indígenas. E aí, pessoal, já recebi alguns vídeos, viu? Eu vou ver se no final dessa aula eu já consigo colocá-los para vocês, tá bom? Mas vamos então aqui para a nossa página de número 33. Deixa eu dar um zoom. Observem esta imagem aí. O que vocês estão vendo? Me digam. Isso, muito fácil, né, essa? Uma criança indígena, um índio, criança, né? Muito bem, um índio pequeno ali. Certo. Agora, me diga o seguinte. Você já visitou alguma aldeia indígena de verdade? Já? A maioria diz que não. Na verdade, eu não consegui ouvir ninguém dizendo que já visitou. Eu acho que ninguém nunca visitou, né? Eu também nunca visitei. E aí, outra pergunta. Você conhece alguma criança indígena? Conhece? Também não? Eu também nunca conheci pessoalmente, tá? Agora, caso você encontrasse com essa criança aí, da imagem, tá? O que você gostaria de perguntar a ela? Porque, olha, a vida de uma criança dessa, indígena, que realmente vive lá na floresta, deve ser bem diferente da nossa, bem diferente da vida de vocês. A rotina deve ser totalmente diferente, tá? Os deveres, os costumes também, os alimentos também. Apesar de termos muitos alimentos parecidos, também tem alimentos diferentes, tá? E aí, o que vocês perguntariam para este menino aqui, para esta criança, se vocês conhecessem ele pessoalmente? Já pensaram nisso? Então eu quero que vocês pensem aí o que vocês gostariam de perguntar. Tirar alguma curiosidade, alguma dúvida, aprender alguma coisa. E você saberia me dizer onde que os indígenas vivem? Olha, essa resposta é fácil.
Existem índios que vivem ainda em aldeias mais isoladas da sociedade, mais isoladas das cidades, né? E dentro das florestas, por exemplo, ou de reservas florestais. Mas também existem índios que já vivem em cidades. Na verdade, isso já faz muito tempo já, tá? E esses índios que escolheram, optaram por morar na cidade, nesse caso, eles vestem roupas normais como nós, tá? Muitas vezes vai passar por nós e nós não vamos nem descobrir que eles são índios, que são de origem indígena, tá? Então, existem dois perfis de indígenas: os que ainda vivem em aldeias ou reservas florestais, preservando um pouco mais a tradição da sua cultura, dos seus costumes, tá? E outros que já optaram por viver em cidades, trabalham assim como nós, em empregos comuns, certo? Vestem roupas comuns e não usam colares ou cocares com penas na cabeça. Apenas às vezes para alguma celebração religiosa ou da sua tradição, da sua cultura. E o que vocês acham que as crianças indígenas gostam de brincar? Vocês acham que são as mesmas brincadeiras que vocês? Eu já adianto que a maioria delas não tem muito contato com o celular, computador, tablet, a maioria, algumas sim, tá? Mas as que vivem em aldeias, reservas florestais e florestas não têm muito contato com essas tecnologias. Mas as brincadeiras são basicamente as mesmas. Algumas são diferentes sim, mas também brincam de pega-pega, esconde-esconde e outras brincadeiras que vocês já conhecem. Agora, aqui na página de número 34, lá em cima, tá vendo que tem várias linhas aqui? Estão vendo aí? Bom, nessas linhas vocês vão escrever duas perguntas que vocês fariam para aquela criança indígena, para aquele menino, tá? O que vocês gostariam de perguntar? Pensem, elaborem duas perguntas simples mesmo. E com a ajuda de alguém que estiver aí junto com você, se vocês não souberem escrever sozinhos ainda, vocês vão escrever essas duas perguntas aí, ok? Fácil, fácil essa, tá bom? Vocês só vão precisar de um auxílio para conseguir escrever, porque essa resposta é pessoal, cada um vai elaborar a sua pergunta, as suas perguntas no caso, né? Agora, aqui na questão de número 3, está escrito o seguinte: leia a lista e marque X nos itens que você cumpriu ao escrever as perguntas. Caso tenha esquecido de algo, peça ajuda ao professor e volte no texto para completar. Então, olha só, já vamos ver aqui, provavelmente vocês não devem ter escrito ainda essas duas perguntas, né? Se escreveram, tudo bem. Mas se não escreveu, já fica aqui a dica para vocês fazerem da forma mais adequada, mais correta possível. Na primeira linha está escrito o seguinte ali: você escreveu seu nome antes das perguntas para indicar que é você que fará essa pergunta? Escreveu? Sim ou não? Se a resposta for sim, marque um X ali embaixo do sim. Se for não, marque o não. E se você não fez ainda, você já pode escrever da forma correta, mais adequada, tá? Colocando o seu nome antes da pergunta, e aí você depois vai marcar o sim, tá? Agora aqui, ó, segunda linha. Usou o espaçamento adequado entre as palavras? Aí você vai analisar. Vocês já sabem que entre as palavras nós precisamos dar um espaço, né? Um espaço bom para entender que são palavras diferentes. Se nós escrevermos todas as palavras muito próximas, vai parecer que é uma palavra bem grandona sozinha, né? Uma palavrona. Você deu o espaço correto, adequado entre as palavras? Marque aqui, sim ou não. Depois, terceira linha, usou ponto de interrogação no final das perguntas? E aí? Usou ponto de interrogação? Vocês já conhecem o ponto de interrogação, pessoal? É este aqui, olha só. Viram? Vocês já devem conhecer, né? O ponto de interrogação nós temos que colocar obrigatoriamente no final de todas as perguntas. Toda vez que vocês escreverem alguma coisa que for uma pergunta, o ponto de interrogação tem que estar lá no final,
Combinado? Então, respondam aqui se vocês colocaram sim ou se vocês não colocaram no final das perguntas o ponto de interrogação não. Vai colocar que não colocou. E se não escreveu ainda, aproveita e já escreve com esse ponto de interrogação aí, tá? Última linha, direcionou suas perguntas à criança da foto. E aí, como é que eu vou saber se eu direcionei, ou seja, se eu fiz a pergunta exatamente para a criança da foto? Bom, a criança da foto, vocês já viram, é um menino indígena e é uma criança mesmo, né? Então, como eu acabei de dizer. Então, como que vocês vão saber se vocês direcionaram a pergunta exatamente para ele? Bom, para ver aí se vocês fizeram da forma correta, observem se vocês não fizeram alguma pergunta se referindo a ele como se ele fosse uma menina, porque aí nesse caso estaria errado. E observem também se vocês não elaboraram alguma pergunta que poderia ser feita para um adulto, por exemplo, tá? Porque no caso essa pergunta tem que ser feita de criança para criança, ok? Fácil, fácil. E aí vocês vão colocar sim ou não. Muito provavelmente vocês deverão ter acertado aí essa última pergunta, tá? E aí vocês já podem colocar aqui se é sim ou se é não. Provavelmente será sim. E a última página da aula de hoje é a página de número 35, esta aqui, ok? Muito fácil, essa aqui vai ser bem rapidinho, tá? E aqui nessa página nós vamos falar sobre pontuação. O que é pontuação? Pontuação é o uso de ponto final, interrogação e exclamação. Ponto final eu sempre lembrava vocês nas aulas presenciais de colocarem ao final de todas as respostas. Muito bem. E aí, o ponto de interrogação e o de exclamação. Vocês sabem exatamente para que eles servem? E quando nós utilizamos eles adequadamente, quando nós devemos utilizá-los? Nós veremos agora. Olha só. A questão de número 1 diz o seguinte: qual sinal de pontuação sempre aparece nas perguntas das entrevistas? É esse mesmo ponto que está aí ao final dessa questão que eu acabei de ler, o ponto de interrogação. Então, nós vamos escrever o ponto de interrogação. Por que é o ponto de interrogação? A palavra interrogação significa interrogar, vem de outra palavra, que é a palavra interrogar. E interrogar significa perguntar, tá? É um sinônimo de perguntar. Então, interrogação seria como se fosse a palavra perguntação, mas não existe essa palavra, tá? Então, tá, interrogação. Então, respondam aqui, preencham aí a questão 1, tá? Qual sinal de pontuação sempre aparece nas perguntas das entrevistas? O ponto de interrogação. Depois a questão de número 2. Leia em voz alta as frases a seguir, prestando atenção nos sinais de pontuação que aparecem em cada uma. Então, eu vou ler aqui, eu quero que vocês prestem muita atenção aí, tá? A primeira frase que nós temos lá, que está em laranja ou amarelinho, tá? Está escrito ali o seguinte: você mora na floresta, tá? Você mora na floresta. Agora, questão do meio. Está escrito o seguinte: você mora na floresta? Mais uma vez. Você mora na floresta? Perceberam a diferença? A primeira, você mora na floresta. E a segunda, você mora na floresta? Tem uma diferença entre as duas. E agora a terceira e última aqui. Você mora na floresta. Ou então, você mora na floresta. Pode ser essas duas situações, tá? Agora, olha o que está escrito aqui embaixo. Ao ler as frases em voz alta, o que muda em cada uma delas? Sabe o que muda? A entonação, o jeito que eu falo essa frase, tá? De acordo com cada pontuação ali do final, nós precisamos mudar a nossa entonação. Entonação de afirmativa. Eu estou apenas dizendo uma coisa que eu já sei que é verdade e eu não tenho dúvida sobre aquilo. Você mora na floresta. Eu já sei disso. Então, eu coloco um ponto final ali. Eu estou apenas dizendo.
Aí a situação 2. Você mora na floresta? Ou então, você mora na floresta? Ou seja, entonação de pergunta, né? Eu usei duas entonações aí, mas as duas são de pergunta, tá? E aí, nesse caso, nós sabemos que nós precisamos dar a entonação de pergunta porque temos ali um ponto de interrogação, de pergunta, tá? E aqui, ó, por último, você mora na floresta. Então, eu posso estar dizendo isso com um tom de brava, tá? De irritada. Ou eu posso estar dizendo isso muito alegre, muito empolgada. Você mora na floresta, certo? Então, o ponto de exclamação ali pode indicar ou um sinal de irritação, de bravo, de bronca, tá? Ou um sinal de empolgação, tá bom? Da pessoa estar animada mesmo, tá? Então, o que muda em cada uma delas? A entonação da voz. Vamos escrever isso então? Vamos? Então, escrevam aí. A entonação da voz. Letra B. Dá um pause aí, copia, depois vai para B. Você deu a entonação às frases da mesma maneira? Por quê? Bom, nós já vimos que não. Cada uma das frases eu dei uma entonação diferente. E por quê? Porque em cada uma das frases a pontuação era uma diferente da outra, tá? Então, porque as pontuações eram diferentes. Então, respondendo a B aí, você deu a entonação às frases da mesma maneira? Não. Vamos escrever não. Por quê? Vírgula. Pois cada frase tinha uma pontuação diferente, certo? Não, pois cada frase tinha uma pontuação diferente. Agora, número 3. Leia as frases abaixo e complete com o sinal de pontuação adequado. Olha só, muito fácil essa, tá? Na letra A ali, eu tenho a seguinte frase: como é o seu nome? E aí, com qual pontuação eu vou encerrar essa frase? Essa frase não é uma pergunta? Então, qual pontuação nós vamos colocar ali para ficar com essa entonação? Como é o seu nome? Qual será a pontuação? Vamos colocar ali na letra A. Agora, na letra B, eu gosto de nadar. Pronto, eu gosto de nadar. É uma afirmação. Estou dizendo isso, não estou perguntando. É uma coisa que eu sei, eu já tenho certeza. Qual será a pontuação certa aí? Eu gosto de nadar. Vamos colocar aí na letra B. E depois, na letra C. Que lindo esse peixe! E aí, o que nós temos que colocar nessa última? Muito fácil, né? Uma coisa que exclama a minha expressão, o que eu estou querendo dizer com essa frase. Que lindo esse peixe! Ficou fácil, né? Então tá, respondam aí, preencham corretamente. Agora, a quarta e última questão, está escrito o seguinte: ligue cada sinal de pontuação ao seu significado. Primeiro nós temos ali um sinal de interrogação e logo na frente está escrito: indica emoção, como surpresa e alegria, por exemplo, tá? E aí, será que é a interrogação que indica a emoção, como surpresa e alegria, por exemplo? Não, né? Bom, então vamos ver qual que é, aí vocês vão ligar. Aí a segunda frase que eu tenho aqui, tá? Nós temos aqui, sinaliza uma pergunta. Vamos ligar então. E por último, indica que a frase terminou, que não tem nada mais a ser dito, tá? Vamos ligar aí? Fácil, fácil, né? E quando vocês terminarem, encerramos a aulinha de hoje também, tá bom? Então, vocês estão liberados. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E agora eu vou deixar uma atividade de matemática para vocês fazerem no nosso livro de atividades, certo? Então tá bom, corre lá, faz com muito capricho. Prometo que não vai ser demorada, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima!